Existe uma moeda invisível que rege todas as nossas interações. Uma moeda mais valiosa que o dinheiro e mais frágil que o vidro. É o respeito. E o mistério é que, na maioria das vezes, nós mesmos a desvalorizamos sem perceber, através de atos sutis, quase inconscientes, que envenenam a forma como os outros nos veem. Se você já sentiu que suas palavras perdem o peso, ou que as pessoas não te levam a sério como antes, inscreva-se e ative as notificações, porque a investigação que faremos hoje sobre as 5 atitudes tóxicas que secretamente destroem o respeito por você pode ser a chave que faltava. A base para entender essa erosão silenciosa está em um princípio fundamental da psicologia social, a teoria da autopercepção, proposta por Daryl Bem. A teoria sugere que, em muitos casos, nós não sabemos o que sentimos ou pensamos até observarmos nosso próprio comportamento. E aqui está o segredo. Os outros fazem o mesmo conosco. Eles não leem nossa mente, eles leem nossas ações. Cada atitude sua é um sinal que você envia ao mundo, dizendo: é assim que eu me vejo, e é assim que vocês devem me tratar. O respeito, portanto, não é um presente que recebemos, mas um reflexo que projetamos. Quando nossas ações projetam poder, competência e autovalorização, o mundo tende a nos refletir isso de volta. Mas quando projetamos insegurança, vitimização ou inconsistência, o reflexo se torna distorcido, sombrio. O problema é que os sinais mais perigosos não são os óbvios, como a arrogância ou a agressão. São os sabotadores silenciosos, as atitudes que se disfarçam de humildade, de desabafo ou até de inteligência. Elas operam nas sombras de nossa psique, corroendo a fundação do respeito tijolo por tijolo, enquanto acreditamos estar apenas sendo nós mesmos. Essas atitudes criam um ciclo vicioso. Você age de uma forma que sinaliza baixo valor, os outros te tratam de acordo com esse sinal e esse tratamento reforça sua crença de que você não é digno de respeito, levando a mais comportamentos sabotadores. É um labirinto psicológico do qual muitos nunca escapam. E a primeira porta desse labirinto muitas vezes parece inofensiva, disfarçada de uma conversa casual ou de um simples comentário sobre o dia. Esses sinais, quase invisíveis, começam a se manifestar em padrões comportamentais que repetimos diariamente. O primeiro, e talvez o mais comum, é a reclamação crônica. Não se trata do desabafo ocasional com um amigo de confiança. Falamos de um padrão onde a queixa se torna a principal forma de comunicação. A pessoa que reclama do trânsito, depois do chefe, depois do clima e depois do café que não está na temperatura ideal, não está apenas expressando descontentamento. Em um nível comportamental, ela está construindo uma identidade de vítima. Estudos em psicologia organizacional mostram que líderes e colegas de trabalho tendem a se distanciar de indivíduos cronicamente negativos, não por maldade, mas por um mecanismo de autopreservação. A negatividade é contagiosa e drena a energia cognitiva do ambiente. Ao reclamar constantemente, você sinaliza que não tem agência sobre sua própria vida, que é um mero espectador passivo dos acontecimentos. E quem respeita alguém que não parece ter controle sobre o próprio destino? A segunda atitude é a autodepreciação excessiva disfarçada de humildade. A piada sobre como você é péssimo com números antes de uma apresentação, ou o comentário "qualquer um poderia ter feito isso" após receber um elogio. Pode parecer modéstia, mas na verdade é um treinamento. Você está ativamente ensinando as pessoas a diminuírem suas expectativas sobre você. A verdadeira humildade reconhece o próprio valor sem precisar anunciá-lo ou negá-lo. A autodepreciação constante, por outro lado, é um pedido de validação disfarçado. Ela grita: "Por favor, diga que eu não sou tão ruim assim." Essa necessidade de validação externa é um sinal de fraqueza que destrói o respeito.
O terceiro padrão é a inconsistência crônica. Dizer que vai fazer algo e não fazer. Marcar um compromisso e cancelar em cima da hora. Prometer enviar um e-mail e esquecer. Cada promessa quebrada, por menor que seja, é uma microfissura na sua credibilidade. O respeito é construído sobre a previsibilidade e a confiança. Se as pessoas não podem confiar na sua palavra, elas não podem confiar em você. E sem confiança, o respeito é impossível. Esses padrões, e outros dois que exploraremos, não são meros defeitos de personalidade, são a manifestação externa de processos psicológicos profundos e muitas vezes dolorosos. São sintomas de uma guerra interna que está sendo travada. E para entender como desarmá-los, precisamos primeiro mapear o campo de batalha, a nossa própria mente. A guerra interna que alimenta esses comportamentos é regida por mecanismos psicológicos poderosos. A reclamação crônica, por exemplo, está intimamente ligada ao que a psicologia chama de locus de controle externo. Indivíduos com esse traço acreditam que suas vidas são moldadas por forças externas, sorte, destino, outras pessoas. Eles não se sentem no comando. Portanto, reclamar se torna uma estratégia de enfrentamento passiva. É uma forma de abdicar da responsabilidade e, momentaneamente, aliviar a ansiedade de se sentir impotente. Cientificamente, quando reclamamos, nosso cérebro libera hormônios de estresse, como o cortisol. A curto prazo, isso pode criar um alívio catártico, o que reforce o hábito. No entanto, a exposição prolongada a altos níveis de cortisol danifica o hipocampo, uma área do cérebro crucial para a resolução de problemas, ou seja, quanto mais você reclama, literalmente, menos capaz seu cérebro se torna de encontrar soluções, prendendo você em um ciclo de vitimização. Já a autodepreciação excessiva é frequentemente um sintoma da síndrome do impostor. É o medo paralisante de ser exposto como uma fraude, apesar de evidências de competência. A pessoa se autossabota para diminuir as expectativas dos outros e, assim, amortecer a queda de uma eventual descoberta. É uma lógica de defesa distorcida. Se eu mesmo disser que sou incapaz, doerá menos quando os outros concordarem. A análise científica revela que isso é uma tentativa de controlar a narrativa social, mas o resultado é o oposto do desejado. Em vez de proteger, ela projeta uma imagem de insegurança que convida ao desrespeito. A inconsistência crônica, por sua vez, está enraizada em uma fraca função executiva do cérebro, especialmente no córtex pré-frontal. Essa área é responsável pelo planejamento, pela inibição de impulsos e pela manutenção de metas a longo prazo. Muitas vezes, a inconsistência não é sinal de má fé, mas de uma dificuldade real em gerenciar a gratificação instantânea versus a recompensa futura. Quebrar uma pequena promessa hoje oferece um alívio imediato, evitar um esforço, mas o custo a longo prazo é a erosão total da confiança. A quarta atitude, a necessidade de ter a última palavra, revela uma identidade frágil. Psicologicamente, isso sinaliza que o senso de valor da pessoa está atrelado a estar certa. Admitir um erro, ou simplesmente deixar o outro ter sua opinião, é percebido como uma aniquilação do ego. Por fim, a quinta atitude, a fofoca, é um mecanismo de vínculo social arcaico que se tornou tóxico. Em nossos ancestrais, saber quem era confiável no grupo era questão de sobrevivência. Hoje, a fofoca serve como uma forma de criar uma intimidade superficial e elevar o próprio status, diminuindo o de outra pessoa. Neurocientificamente, ouvir fofocas negativas sobre alguém ativa no cérebro do ouvinte as mesmas áreas associadas à dor, criando uma associação subconsciente negativa não com o alvo da fofoca, mas com o fofoqueiro. Entender esses mecanismos é o primeiro passo, mas saber o porquê não é suficiente. A questão urgente é como reescrever esses scripts mentais. Reescrever esses scripts exige mais do que força de vontade. Exige estratégias testadas, baseadas na forma como o cérebro realmente aprende e se adapta. Para combater a reclamação crônica, a técnica mais eficaz é o reenquadramento cognitivo, um pilar da terapia cognitivo-comportamental. Em vez de suprimir a queixa, você a transforma.
Quando o impulso de reclamar do trânsito surgir, pause. Reconheça o pensamento negativo e, conscientemente, procure uma perspectiva alternativa ou uma ação. Em vez de "odeio ficar preso aqui", tente "ok, estou no trânsito. É uma oportunidade para terminar aquele audiolivro", ou "qual rota alternativa posso planejar para amanhã?". Isso não é otimismo cego, é a mudança de uma mentalidade de vítima para uma de agente. Você treina seu cérebro a procurar soluções em vez de se fixar em problemas. Para a autodepreciação excessiva, a ferramenta é o diário de evidências. Ao contrário de um diário de gratidão, seu foco é registrar provas de sua competência. Ao final de cada dia, anote 1 a 3 coisas que você fez bem, por menores que sejam. Resolveu um problema complexo no trabalho, teve uma conversa difícil com maturidade, ajudou um colega. O ato de escrever força o cérebro a reconhecer e consolidar essas memórias de competência. Com o tempo, essa biblioteca de evidências internas se torna mais poderosa do que qualquer validação externa, desarmando a síndrome do impostor na sua origem. Contra a inconsistência crônica, aplicamos o princípio do compromisso mínimo viável. A falha não está na intenção, mas na escala da promessa. Em vez de prometer "vou à academia 5 vezes por semana", prometa "vou colocar minha roupa de ginástica e sair pela porta por 5 minutos". A barreira para o sucesso é tão baixa que é quase impossível falhar. Cada microsucesso libera dopamina, o neurotransmissor da motivação, criando um ciclo de feedback positivo. Você não está construindo o hábito de ir à academia, está construindo o hábito, muito mais fundamental, de ser alguém que cumpre a própria palavra. Para a necessidade de ter a última palavra, a prática é a escuta reflexiva. Em uma discussão, seu objetivo não é vencer, mas entender. Quando o outro terminar de falar, em vez de contra-atacar, resuma o que você ouviu. Então, se eu entendi bem, o que te preocupa é... Isso força você a realmente ouvir e mostra ao outro que ele foi compreendido, o que desativa a postura defensiva de ambos. Você ganha mais respeito ao demonstrar sabedoria do que ao provar que está certo. Finalmente, para a fofoca, a estratégia é a redireção para o positivo. Quando alguém iniciar uma fofoca, não confronte, apenas redirecione sutilmente. Se dizem, "viu como fulano se vestiu now?", responda com, "falando em fulano, ele me deu uma ótima ideia para aquele projeto ontem". Você se torna um ponto final para a negatividade, sinalizando integridade e confiança. Essas são estratégias, mas saber usar uma ferramenta não significa que a construção será fácil ou rápida. A realidade da mudança comportamental é um processo que encontra uma resistência feroz da nossa própria biologia. A promessa de uma transformação instantânea é a maior mentira da indústria do autodesenvolvimento. A realidade é que seu cérebro é uma máquina de eficiência projetada para resistir à mudança. Esse fenômeno é chamado de homeostasia psicológica. Por anos, você reforçou as vias neurais correspondentes às suas atitudes tóxicas. Reclamar, se depreciar, ser inconsistente. Esses não são apenas comportamentos, são caminhos neurológicos bem pavimentados e iluminados no seu cérebro. As novas estratégias que discutimos são como tentar abrir uma nova trilha em uma floresta densa com um facão. No início, é um trabalho exaustivo, desconfortável e lento. Seu cérebro, por padrão, vai tentar te guiar de volta para a estrada antiga e fácil. Esse desconforto não é um sinal de que você está falhando, pelo contrário, é a prova neurológica de que a mudança está acontecendo. É o sentimento da neuroplasticidade em ação. É preciso ser brutalmente honesto. Você vai falhar. Haverá dias em que você vai reclamar sem perceber. Haverá momentos em que uma piada autodepreciativa escapará. Você vai quebrar uma pequena promessa a si mesmo. E este é o ponto onde a maioria desiste, interpretando o deslize como uma prova de sua incapacidade de mudar. Mas a psicologia comportamental nos ensina sobre o efeito de extinção. Quando você para de reforçar um comportamento antigo, ele não desaparece silenciosamente. Muitas vezes, ele dá um último e desesperado grito, um extinction burst.
O impulso de fofocar pode se tornar mais forte do que nunca na terceira semana de sua prática de redirecionamento. A vontade de reclamar pode ser avassaladora após alguns dias de reenquadramento cognitivo. Reconhecer esse fenômeno é crucial. Não é um retrocesso, é um marco. É o comportamento antigo lutando por sua vida. A jornada para reconstruir o respeito é uma maratona, não um sprint. Requer paciência, autocompaixão e, acima de tudo, consistência no esforço, não na perfeição. O objetivo não é se tornar uma pessoa perfeita da noite para o dia, mas ser 1% melhor a cada semana. Celebrar as pequenas vitórias, o dia em que você ouviu em vez de debater, a vez em que substituiu uma queixa por uma solução, é o que fornece o combustível para continuar abrindo essa nova trilha na floresta da sua mente. Contudo, essa jornada de autodesenvolvimento tem limites. Existem florestas tão densas e escuras que um facão e um mapa não são suficientes. Às vezes, os monstros que habitam essas sombras não são simples hábitos, mas ecos de feridas muito mais profundas. É fundamental e eticamente imperativo afirmar que o conteúdo deste vídeo serve à reflexão e à educação, mas jamais substitui a orientação de um profissional de saúde mental. As estratégias que compartilhamos são poderosas para modificar comportamentos e hábitos, mas perdem sua eficácia quando a raiz do problema não é um hábito, mas um transtorno psicológico ou um trauma não resolvido. A linha divisória pode ser sutil. A autodepreciação crônica pode não ser apenas um mau hábito, mas um sintoma de uma depressão persistente ou de um transtorno de ansiedade social. A necessidade constante de ter a última palavra e a incapacidade de admitir erros podem ir além da insegurança e tocar em traços de personalidade mais rígidos e complexos, como os observados em transtornos de personalidade. A inconsistência e a procrastinação paralisantes podem estar ligadas a um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH não diagnosticado. Tentar consertar essas condições apenas com força de vontade e técnicas de autoajuda é como tentar consertar uma fratura óssea com um curativo. Você pode cobrir o problema, mas a estrutura subjacente permanece quebrada e pode piorar com o tempo. Então, quando é a hora de buscar ajuda profissional? Os sinais de alerta são claros. Se essas atitudes estão causando prejuízos significativos e recorrentes em suas relações pessoais, em sua carreira ou em sua saúde, se elas vêm acompanhadas de um sentimento persistente de vazio, tristeza, ansiedade ou desesperança, se, apesar de seus esforços sinceros e consistentes para mudar, você se vê preso nos mesmos círculos, sentindo-se cada vez mais frustrado e autocrítico. E, crucialmente, se você suspeita que esses comportamentos são uma forma de lidar com eventos traumáticos do passado. Procurar um psicólogo ou terapeuta não é um atestado de fracasso. Pelo contrário, é o ato de maior coragem e autocompaixão que alguém pode tomar. É admitir que você merece mais do que a dor em que está vivendo. É a decisão de contratar um guia especializado, alguém com as ferramentas e o mapa para navegar pelas partes mais desafiadoras da sua paisagem interna. O respeito que você busca dos outros começa com o respeito que você demonstra por si mesmo. E isso inclui respeitar suas próprias feridas o suficiente para buscar a cura adequada. A verdadeira jornada para ganhar respeito não é sobre se tornar outra pessoa. É sobre remover as camadas tóxicas que te impedem de ser quem você realmente é, em sua forma mais autêntica, íntegra e poderosa. E essa é uma jornada que vale qualquer esforço. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.